Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Programa de Formação 2023, Competências Digitais. Esta iniciativa insere-se no ciclo de webinars que o INA está a realizar ao longo desta semana com o objetivo de promover e divulgar o seu programa de formação para o ano 2023. Na sessão de hoje, será apresentada a oferta formativa na área da capacitação digital, disponível no âmbito do PRR, de forma gratuita a todos os trabalhadores em funções públicas. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa assegurada por Joana Silva e Lúcia Ramos, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 3 oradores de renome. São eles Jorge Luís Mouta Rodrigues Caldeira, CEO da Estratégia Elementar Limitada, Tito Vieira, vogal do Conselho Diretivo da AMA, Agência para a Modernização Administrativa, Cristina Pereira Nunes, responsável pela formação MOOC do INA. O debate será moderado pelo vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Miguel Agrochão. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao moderador do debate, Miguel Agrochão. Muito obrigada e boa sessão. Ora viva, boa tarde a todos e a todas. Agradeço desde já a presença de todos aqueles que tiraram um bocadinho de tempo para estar connosco e, sobretudo, aos membros deste painel que muito prestigiam o momento. Este é o terceiro webinar de apresentação do programa de formação, um ciclo de 4, hoje sobre competências digitais. Aproveito a oportunidade para sinalizar que amanhã terá lugar o webinar sobre a estratégia de formação, da área estratégica de formação em interesse e serviço público, com a participação de Paulo Ariosa Feio, diretor do Planap, e do Fernando Alfaiate, presidente da Estrutura de Missão para Portugal. Ontem teve lugar o webinar sobre inovação e liderança e na passada segunda-feira sobre cidadania e participação. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar em direto, dar nota de que ambos os webinars estarão disponíveis brevemente no canal do YouTube do INA, pelo que fica sempre a oportunidade de revisitar ou de ver pela primeira vez estas reflexões, que eu pessoalmente recomendo vivamente. Se me permitem, e antes de entrarmos no tema, eu aproveitava a oportunidade para uma nota prévia e também para fazer uma breve partilha da tela para mostrar rapidamente como é que podem aceder à oferta, ao programa de formação do INA e à formação disponível a cada momento. Eu admito que já estejam a ver o compartilhamento de tela. É muito fácil, na realidade. Indo ao site do INA, nós temos aqui o botão da formação e, rapidamente, formação 2023, conseguem consultar as várias áreas estratégicas de formação, neste caso, competências digitais, e aqui conseguem consultar o detalhe. As inscrições, para quem está mais familiarizado, acontecem aqui. Eu aproveito apenas a oportunidade para dar 2 notas específicas sobre esta área. Temos aqui em baixo um link para os cursos Now, onde é possível consultar a oferta assíncrona preparada pelo INA, que o destaque natural é aos nossos recém-lançados recursos na área do Excel, que têm sido um sucesso de participação. E, voltando aqui ao site do INA, dar nota também que logo no início na primeira página, tem sempre os cursos gratuitos em matéria de PRR que podem consultar, onde aparece sempre o calendário atualizado. Bom,
feito esta introdução, vou interromper o compartilhamento, cabe-nos hoje o desafio de sublinhar a importância da área estratégica de formação de competências digitais, em particular pela sua ligação ao PRR. A verdade é que as medidas PRR, a responsabilidade do INA, as competências digitais, a formação em competências digitais tem uma relevância destacada, o que sublinha a importância desta área estratégica para a administração pública. Ela não é uma novidade, mas vê neste contexto o seu papel reforçado. O PRR traz aqui um conjunto de desafios, não apenas pela relevância que tem para o INA, mas porque prevê uma mobilização de recursos muito significativa para o aprofundamento de uma administração digital. Esta oportunidade expõe não apenas uma exigente capacidade de concretização em pouco tempo de vários projetos estruturantes, mas apela à capacidade de dotar a administração de pessoas capazes de garantir que após 2027 estão reunidas as condições não apenas para dar continuidade a este impulso, mas sobretudo que somos capazes coletivamente de retirar o melhor proveito deste investimento. Por outro lado, e em paralelo, eu diria que importa compreender e integrar no processo de desenvolvimento e disponibilização de formação à administração a heterogeneidade de destinatários deste tipo. Se por um lado temos entidades com elevada maturidade tecnológica, geralmente com uma missão intimamente ligada aos temas das tecnologias de informação, por outro, a generalidade dos serviços da administração com outras vocações e missões apresentam níveis de intensidade e maturidade tecnológica muito assimétricos. Isto é relevante porque, não raras vezes, nos fóruns dedicados a este tema, tendemos a concentrar a reflexão em torno dos perfis mais especializados nas áreas da tecnologia, como se as competências digitais fossem um desafio exclusivo de informáticos ou tecnólogos. A verdade é que num mundo e numa administração cada vez mais digital, é fundamental garantir que a transformação digital que se tem preconizado e que tem acontecido tem em consideração todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras da administração. É neste contexto de heterogeneidade institucional, mas sobretudo da simetria de domínio das ferramentas digitais dos trabalhadores da administração, que temos uma responsabilidade acrescida de cuidar que num processo de construção de uma oferta formativa em competências digitais se tem em atenção, por um lado, o reconhecimento da importância de preparar os perfis mais técnicos da administração para os desafios que se avizinham, mas também de não esquecer, e muito pelo contrário, de cuidar com muita atenção a importância de combater a info-exclusão na administração. Estes dois pontos extremos, diria eu, têm de ser acompanhados de um particular cuidado na capacitação transversal dos trabalhadores em ferramentas de produtividade, de modo a garantir que todos nós temos um conjunto de competências digitais que nos habilitem a colocar a tecnologia cotidianamente ao serviço do interesse público na persecução das nossas missões. Desculpem. Eu acho que, utilizando aqui um exemplo, se calhar até de exagero, que hoje já vamos encontrando pouco, mas todos nós brincamos com o cenário de ter trabalhadores, colegas nossos, que de Excel aberto fazem somas utilizando a calculadora. Portanto, há aqui um potencial de produtividade, de eficiência muito grande, se saibamos nós aproveitar o contributo que a tecnologia nos pode dar em matéria de produtividade. Estes exercícios têm necessariamente de ser acompanhados da capacidade de introduzir em tempo conhecimento em torno de tecnologias emergentes, que na prática vão ajudar-nos a dilatar as fronteiras de possibilidades da nossa ação enquanto agentes públicos. Não se tratam de formações com uma transferibilidade imediata, tratam-se sim muitas vezes de formações que nos permitem alargar horizontes e criam as condições para imaginarmos formas diferentes de fazer aquilo que fazemos hoje ou de passar a fazer coisas que hoje não somos capazes de fazer por falta de recursos, de meio ou de suporte técnico.
Eu creio que foi o que procurámos materializar no programa de formação que vos é apresentado, conscientes sempre de que não se trata de um ponto de chegada, mas de mais um passo na direção que queremos ser. Por último, e antes de alargar a reflexão aos nossos distintos convidados, eu gostava de fazer uma última referência a um processo fundamental para este renovado INA, que terá, ao longo deste ano, impacto na oferta formativa disponível. É o Consórcio de Impulso Digital para a Administração Pública, que nos permite olhar com otimismo reforçado para o que aí vem. Da consciência da complexidade do desafio, ou diria mesmo dos desafios que vos referi, e da própria visão do INA de mobilizar a administração para o conhecimento, de mobilizar o conhecimento para a administração, assumimos que este papel central de mobilização acontece necessariamente em rede e em parceria. Isto traduz-se na prática com as instituições da administração especializadas nesta área, como a Agência para a Modernização Administrativa, a Portugal Digital ou o Centro Nacional de Cibersegurança, mas sobretudo com as 10 instituições de ensino superior que se constituíram como consórcios iniciais neste um de 4 consórcios que foram instituídos recentemente. Este é um impulso que teve início formal no final do ano passado, mas que queremos nós terá resultados a breve trecho com a dilatação da oferta formativa em matéria de competências digitais, num processo através do qual pretendemos conciliar as necessidades da administração com uma oferta formativa que de facto lhe corresponda e que corresponda cada vez melhor. Feita esta introdução, eu desafiava agora e passava a palavra ao nosso painel, começando por desafiar o Tito Vieira a ajudar-nos a enquadrar a importância das competências digitais na administração, destacando naturalmente o papel da AMA e sublinhando os principais desafios de conhecimento e competências com que lidamos hoje e que antecipamos que vamos lidar nos próximos tempos. Muito obrigado, Miguel. Aproveito para começar por cumprimentar a nossa audiência e também saudar os nossos colegas do painel. Se não se importam, eu procurei sistematizar algumas das ideias que queria partilhar em formato digital e, portanto, eu partilharia aqui uma breve apresentação, sem vos roubar muito tempo, mas apenas para ajudar a conduzir aqui esta minha intervenção. Bom, eu estruturei estes conteúdos nestes 4 blocos, essencialmente para dar nota de que nós, na Agência de Modernização Administrativa, estamos essencialmente a lidar com várias dimensões, mas para o que é relevante tratar, temos um plano de transição digital da administração pública, portanto, entre 21 e 26, esse plano está publicado desde 2021 e estamos a concretizá-lo. E, portanto, nesse plano há um conjunto de dimensões que têm a ver com capacitação, TIC, e eu era focar nesses aspectos e depois dar-lhes nota de como é que estamos a operacionalizar para que todos possam conhecer e depois juntar-se a esta iniciativa. É desde já o repto para este efeito. Portanto, como sabem, nós na agência, um dos principais pontos de atividade é a transformação digital. E, portanto, naturalmente aqui as competências digitais são absolutamente indispensáveis, não só para a agência, mas para que a administração e o país possa, digamos, e também fazer essa capacitação para que as soluções digitais que vamos tornando públicas, que vamos expondo, que a administração pública vai tornando disponíveis ao cidadão, possam ser usadas convenientemente e usadas em segurança. E, portanto, este processo de transformação digital é algo que temos em grande velocidade de cruzeiro e queria partilhar convosco uma coisa que nos parece absolutamente crucial neste processo, que tem que ver com a maneira como estamos a encarar e a propor e digamos, a fazer um certo foco no sentido de cativar a atenção de toda a administração pública para que os serviços públicos digitais que venham a ser desenvolvidos sejam cada vez mais organizados de uma maneira holística, quer dizer que o cidadão
tenha uma experiência uniforme, independentemente do sítio que consulta. E para esse efeito, foi publicado dia 6 de outubro, muito recentemente, 6 de outubro deste ano, uma coisa que a gente chamou de, muito resumidamente, de mosaico, que não é mais do que um conjunto de peças, daí o nome mosaico, mas que na verdade é um modelo comum de desenho e desenvolvimento de serviços digitais. Isso tem, basicamente, um conjunto de guias, um toolkit, na audiência certamente poderá haver pessoas de natureza mais tecnológica, para esses casos tem aqui guias verdadeiros, como é que podem fazer uma boa digitalização de serviços públicos, mas é também um roteiro que nos vai nortear e que esperemos que norteie toda a administração pública a prosseguir os seus trabalhos de digitalização. E, por conseguinte, aqui há várias dimensões de capacitação que vamos ter que introduzir, seja, como há pouco o Dr. Miguel Agostinho dizia, na vertente das pessoas mais tecnológicas, cariz mais tecnológico, mas também na vertente do cidadão que depois vai ter que consumir esses serviços, porque, na verdade, se nós desenvolvemos coisas muito sofisticadas, mas não cuidarmos bem da capacitação de quem as pode usar, poderemos ter coisas muito boas, mas com utilização muito reduzida. E, portanto, este nosso mosaico, este nosso modelo comum, eu digo nosso porque já também quero que vocês se apropriem dele, é nosso da administração, não é nosso é de todos nós, já agrega um conjunto de várias dimensões, de princípios, como eu dizia, de ferramentas, de toolkits já pré-concebidos, mas permitam-me que saliente que também já aqui neste mosaico organizamos estes conteúdos por aquilo a que nós estruturamos de perfis. Ou seja, nós, de facto, não somos todos engenheiros informáticos, não somos todos desenvolvedores, há tudo, e, portanto, temos que atender às necessidades e à relevância que cada temática tem para cada fim em concreto. E, portanto, podem consultar este mosaico de acordo com o vosso perfil e o vosso interesse também, no sentido de prosseguir uma capacitação que depois permita, por exemplo, antecipar, se eu fizer este determinado progresso em termos de capacitação, o que é que eu poderei vir a poder desenvolver nesta construção digital. Bom, em termos de grandes blocos de transformação, nós estamos muito focados no tema de interoperabilidade. Nós acreditamos muito que na administração pública há um espaço enorme para que todas as entidades continuem a fazer o bom trabalho que estão a fazer, zelando bem pelos seus dados, zelando bem pelos seus sistemas de informação e que sigamos capazes, aqui sim, de convergir mais no sentido daquela oferta que entregamos ao cidadão seja cada vez mais num portal único de serviços, assente naquilo que atualmente se chama, digamos, o portal ePortugal.gov.pt, ou então, se quiserem, de uma maneira mais simplista, que também às vezes se identifica, que é a loja do cidadão digital. Este é o ponto de entrada, que certamente conhecem, do ePortugal, onde aqui conseguem ou concretizar serviços públicos. Ainda recentemente, agora a 31 de dezembro, passou a ser possível a ativação da chave móvel digital através da biometria, podem assinar os documentos, podem autenticar-se nos vários sites da administração, podem, por exemplo, alterar a morada que está do cartão de cidadão por esta via, com a comodidade de ter de ser tudo online, são coisas que entraram agora em produção no final do ano. A nossa visão é que caminharemos no sentido de cada vez mais a loja cidadão possa vir a estar nos nossos bolsos e, portanto, é para isso que nós na agência nos vamos encaminhando e, portanto, a questão dos telemóveis e dos dispositivos móveis é aqui também um canal que estamos muito apostados em continuar a prosseguir nos desenvolvimentos dos serviços. Para além disso, já certamente hoje utilizam, e se não desafios a consultarem, digamos, a carteira digital da administração pública, o ID.gov, onde podem obter os vossos cartões, por exemplo, do cidadão, mas também a carta de condução, se forem funcionários públicos, já a DSE, e se houver aqui entidades que queiram também ter os seus próprios atributos profissionais, podem usar este ID.gov para transportar para aqui os atributos que têm e depois vocês poderem, por exemplo, assinar como especialista de informática da Universidade do Porto, por exemplo, e, portanto, isso poder ser um atributo usado por esta via da carteira digital. Bom, isto é, assim, grosso modo, o contexto em que estamos a trabalhar, aquelas ferramentas de core que temos e, então, o que é que nós estamos a fazer o que é que existe em termos da estratégia. A estratégia digital, eu acho que este é um aspecto relevante que convém que tenham presente, que é
Atualmente, a governance desta estratégia está ancorada no Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, que, por sua vez, reporta diretamente ao Primeiro-Ministro, e, portanto, depois há um comitê de organização, um comitê de, digamos, de dinamização, que a gente chama de direção técnica, e o que eu queria aqui chamar a atenção é verdadeiramente relevante para nós é o facto de haver aqui um espaço em que toda a administração pública se sente representada, porque há aqui um representante de cada uma das vossas áreas governativas, estão cá connosco regularmente e todos os meses de uma maneira formal a trabalharmos em várias destas matérias. E então, a estratégia organiza-se neste conjunto de blocos, 6 blocos principais, e para este caso em concreto eu queria destacar o bloco 4 e desafiava-vos também a visitarem este portal, o site da estratégia e verem o que está previsto em termos de competências TIC. Tem aqui o link direto, podem simplesmente navegar até lá. Mas, de qualquer modo, antecipando o que lá vão encontrarão vários objetivos estratégicos e depois medidas concretas para lá chegarmos. E permitam-me só sublinhar uma em particular, que é, nós queremos muito, como há pouco dizia, por isso é que fiz esta alusão ao mosaico, que a administração pública, no sentido na vertente daqueles que produzem serviços digitais, pudesse conhecer muito bem a parte do mosaico, pudesse estar imbuída deste espírito transformador do digital, no sentido de transformar, mas tendo o cidadão como o ponto de convergência, portanto, não digitalizar por digitalizar, mas digitalizar na ótica, na perspectiva do cidadão ao centro. Isso é um dos desígnios principais. E depois, esta dinâmica com que vamos produzindo os conteúdos tem aqui várias dimensões. Nós direi mais à frente algo mais sobre o assunto, mas queremos que, de facto, também o digital, uma vez que se há coisas que a pandemia deixou e que porventura não sairão mais, é este aspecto de podermos usar mais o recurso digital, até para nos capacitarmos no digital, o que é uma coisa extraordinária. Podemos talvez recorrer a cursos, como há pouco o Miguel dizia, do online, da NAU, para podermos observar. Eu, quando preparava esta apresentação, fui atualizar alguns dos números que são públicos e, portanto, consultei o Observatório que vocês podem encontrar no Encode 2030 e, portanto, só para dar uma nota de que, como aqui vem, em termos de necessidades que os organismos sentem que a administração tem, ali vem algumas áreas, enfim, mais preponderantes do que outras, algumas competências, queria dizer, que são mais evidentes a sua necessidade, o tema da cibersegurança, o tema dos dados, em particular, que são temas que sobressaem em termos de relevância, sem prejuízo de vários outros. E, portanto, diria que o que aqui se tem assistido neste processo é essencialmente uma constatação de uma certa evidência de que este processo de caminho para o digital, e o digital é uma aposta do país nesta altura, tem trazido, dizia a evidência, a necessidade de termos mais competência interna da administração para produzirmos mais e melhores serviços digitais e, por outro lado, também uma necessidade cada vez maior de capacitarmos os portugueses, todos os cidadãos, por exemplo, em cidadãos ciberresilientes, em cidadãos mais informados do ponto de vista de maturidade digital, no sentido de poderem usar de uma forma apropriada os serviços que o país coloca ao dispor de todos nós. E, portanto, há aqui também uma outra dimensão, que é uma dimensão de sustentabilidade, quase um desígnio nacional, que é isto, se é uma prioridade, certamente temos que atender também a todos, porque será muito propenso, se não tivermos estes cuidados, a que nesta dinâmica tão acelerada que é o digital, possamos deixar alguém para trás. E, portanto, esta capacitação digital, nas várias dimensões, é absolutamente indispensável para uma questão também de sustentabilidade e de não deixar ninguém para trás e atender a todos. Bom, e então como é que nós estamos aqui na agência a lidar com o tema de pôr as competências? Que competências é que temos na administração para fazer em concreto este desígnio da transição digital? O que é que já sentimos que existe e o que é que sentimos que ainda não existe e como é que vamos identificar essas competências? Portanto, é isto que eu queria partilhar convosco, essencialmente resumia neste conjunto, neste bloco, que é, nós sentimos que há um conjunto de informação que já nos permite perceber que há grandes áreas que são necessárias trabalhar. E, portanto, há aqui um primeiro momento em que queremos identificar grandes blocos de atividade. Depois,
Um segundo momento, isto deve ser lido na horizontal, um segundo momento em que queremos, para cada uma dessas áreas, perceber quais são as melhores práticas naqueles domínios do que existe, se a tecnologia é uma tecnologia já madura, se é uma tecnologia que importa capacitar e sim, em que tipo de perfis e depois em que tipo de capacitação queremos, e isso é um segundo momento. Depois, obviamente, validar tudo isto. Nesta validação e em todo este processo queremos muito envolver todas as entidades, porque verdadeiramente nós agregamos estes conteúdos, mas queremos que eles sejam co-criados por toda a administração pública, e daí faço uma referência à nota que deixei há pouco de o nosso CETIC ter essa governance que envolve toda a administração. Para nós é absolutamente crítico que também nesta dimensão as necessidades que venham a ser identificadas sejam co-criadas e co-identificadas por todos nós. E claro, depois de ter esses grandes blocos, para cada bloco ter o que é relevante e ver se é isto que respeita, digamos, e que interessa nas várias áreas governativas, vamos então produzir um conjunto de planos de trabalho, planos enfim, atrever-me a dizer até curriculares, no sentido de, para cada perfil em concreto, ver como é que podemos fazer esse roteiro de capacitação. Eu queria partilhar convosco, e que isto está ainda em construção, mas queria já partilhar que deste trabalho, até ao momento, já identificamos grandes blocos de atividade em que vamos precisar de densificar formação no sentido de capacitação digital. Eu não queria entrar em grande detalhe em cada uma delas, mas queria deixar os grandes blocos só para... E também com esta nota de que é um trabalho ainda em construção. Mas o tema de arquiteturas de referência tecnológica, arquiteturas empresariais, como é que montamos serviços digitais, que peças é que existem, criamos tudo do zero, tudo isso, isso tem que ser, digamos, maior, temos que dar a conhecer mais o que existe e até à luz do mosaico, digamos, capacitar para que se use o que existe e para que se construa o que não existe sobre o que existe ou alicerçado no que existe, para que isto não seja uma permanente reinvenção do zero. Depois o tema da acessibilidade e usabilidade digital, absolutamente críticos, e sentimos que há aqui também um trabalho a fazer. Crucial o tema da interoperabilidade, por aquilo que eu disse há pouco, nós acreditamos mesmo muito que o tema da interoperabilidade desempenha aqui uma preponderância absolutamente vital, e portanto temos que ter capacitação em como é que quem está a desenvolver sistemas digitais devia poder usar a interoperabilidade para buscar informação ou trocar informação com outros organismos, evitar a duplicação. Muitas vezes vamos buscar informação e se calhar até gravamos internamente, só porque foi a solução que se achou mais adequada. Isso às tantas até não é uma solução boa, mas toda essa capacitação quer tecnológica, quer aqui também até interface semântica, tem que ser trabalhada, temos que capacitar esses vários perfis. Depois, absolutamente decisivo para nós, sentimos também o tema da cloud como é crucial estarmos capacitados, quer para usar, quer para saber comprar, quer para saber usar. E, portanto, nesses vários perfis, eu já vou entrar, neste caso em concreto, vou entrar um bocadinho mais de detalhe, mas queria-vos dar nota que isto é uma outra área temática. Absolutamente também crucial para aquela dimensão da resiliência digital é o tema da identidade digital. Nós acreditamos muito que se torna absolutamente urgente dar esta capacitação horizontal a todo o cidadão português de que deve abolir o uso de usernames e passwords simples por segurança dos próprios e deve caminhar no sentido de ter o uso da identidade digital que o país lhe proporciona, assente na chave mobile digital e na autenticação Gov, não é? No sentido que é robusta e garante que não haja utilização indevida em seu nome de meios digitais. O tema da cibersegurança, por tudo isto e por mais alguma coisa, é cada vez mais essencial. E o tema dos dados, o tema da inteligência artificial, o tema do 5G, que está a entrar, desafios também a visitarem o site tic.gov.pt, que já temos lá um benchmark de 5G para a administração pública e casos de uso concretos que podem ser revolucionários também, e outras tecnologias mais de ponta. E, portanto, com tudo isto, com aquela metodologia que há pouco lhe descrevi, chegamos a estas áreas. Eu queria dar, a título de exemplo, apenas o caso da cloud. O que é que depois, quando descermos então, o que é que concluímos?
Neste caso em concreto, as equipas de trabalho sistematizaram nestes 2 grandes perfis, um perfil de natureza de negócio, o tema da cloud. Quer dizer, há aquela metodologia para identificar as áreas, depois pegou-se numa área e fomos verticalmente afundando nesta área e percebendo quais eram os perfis e que natureza dos perfis, para depois, claro, com esses perfis, perceber como é que os capacitamos. E então, aqui neste tema em concreto, e cito e repito apenas a título de exemplo, e porque é aquela que está mais avançada, daquelas todas que mencionei, aqui já podem encontrar, por um lado, perfil de negócio e perfil tecnológico. Portanto, cada um de nós deve fazer este raciocínio. Ora, eu quero me capacitar neste domínio, mas eu sou mais uma pessoa de tecnologia, eu sou mais uma pessoa do uso em termos de negócio, de negócio no sentido, não de vender, mas negócio no sentido de conhecer a dimensão do produto, não na perspectiva tecnológica. E, portanto, depois identificamos, olha, bom, se for um tema de natureza tecnológica, eu vou ter que capacitar os meus administradores de sistemas para saberem usar, vou ter que requalificar as pessoas para terem o tema de segurança e de privacidade acautelado, o tema da auditoria e o tema de como é que isto se arquiteta, não é? E, portanto, como é que isto se cria. Bom, no fundo, negócio são aqueles perfis, eu, por questões de tempo, não queria estar a detalhar muito, mas queria só dar-lhes um exemplo de que tudo isto depois teve como output este roteiro, e este roteiro é verdadeiramente quase um plano curricular para aquela, neste caso em concreto, para a formação do gestor público, os tipos de tópicos que têm que ser tratados, e até se chegou aqui já, digamos, a uma certa calendarização e programação temporal, em termos de duração de cada uma das matérias. Isto aconteceu para todos aqueles perfis, e é isto que estamos, neste momento, a fazer. Com uma particularidade que também aqui, e voltando àquela observação que fiz no início, de que até o digital nos pode ajudar a fazer a capacitação digital de todos nós, do cidadão, e, portanto, estamos também a trabalhar no MOOC sobre cloud, que terá esta estrutura e que surgirá em breve também publicado. Bom, e como é que vamos operacionalizar? Aqui só, e termino com isto, vamos operacionalizar em 3 grandes blocos. Primeiro, foco no mapeamento. Nós queremos muito identificar o que é que temos e o que é que devíamos ter, e, portanto, ver este gap. E com este gap, perceber como é que o preenchemos. É por isso que nós fizemos aquele roteiro de perceber as áreas temáticas, perceber os perfis que nos faltam, e para cada perfil desenhar o plano que é preciso para cobrir, portanto, o ponto em que estamos e o ponto em que queremos estar. Esse é o foco principal. Depois, o segundo foco é o foco de co-criar com as entidades. Nós queremos muito e acreditamos mesmo muito que não é possível alguém, seja quem for, num sítio qualquer que seja ele, que seja capaz de desenhar sozinho um bom plano curricular, e que esse bom plano curricular até pode ser perfeito, que depois tenha aderência se não for co-criado. E é por isso que nós fazemos muita questão em que todos estes perfis sejam, digamos, co-criados com as entidades que no dia-a-dia têm essas necessidades e que sentem digamos, as dores de não terem os recursos, ou então de terem os serviços e eles não estarem a ser usados como gostariam que fossem. Portanto, essas pessoas sentem, conhecem bem, e é por isso que queremos essa informação e co-criar com elas. E quando tivermos estes perfis todos mapeados, com os planos estabelecidos, temos outra dimensão de trabalho, que é, bom, vamos concretizar a formação. E aqui na agência também tomamos uma decisão que tem que ver com o seguinte: nós não vamos transformar a agência numa universidade ou num INA. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer são criar dinâmicas de complementaridade, em que o nosso principal foco é identificar as necessidades, criar os planos e depois falar com as pessoas que sabem disto, e quem sabe disto é, por exemplo, o INA, que nos pode ajudar a materializar esta formação. E é por isso que, por exemplo, no caso da Cloud, já estamos numa fase muito avançada de que o INA nos vai ajudar a concretizar aqueles perfis de curso para todos vocês que estão na audiência e todos os outros que se queiram juntar, e assim sejam muitos, a que em breve todos aqueles conteúdos possam ser, então, disponibilizados de uma forma de formação, e com eles possamos todos capacitar-nos naquele caso, naquela área temática de Cloud, e as outras, em breve, iremos ter também este processo. Com tudo isto, eu acabo esta primeira intervenção agradecendo por me terem ouvido, e passo a palavra outra vez ao Miguel. Obrigado por esta passagem pelo caminho que tem vindo a ser feito, e, sobretudo,
por iluminares o caminho que em conjunto teremos que fazer. Este tema da identificação das competências é fundamental, mas cuidar sempre também de todo o processo para garantir que esta reflexão depois se materializa em oferta e em entrega de conhecimento nas variadíssimas metodologias que podemos utilizar. O que importa é garantir que, de facto, o conhecimento chega aos destinatários. Bom, sem prejuízo, depois podemos ter uma segunda volta e até aproveitando aqui algumas das questões que foram colocadas, eu desafiava agora o professor Jorge Caldeira, conhecedor da administração, formador do INA, para nos ajudar a perceber de que forma é que isto pode ser uma oportunidade para a administração, de que forma é que esta formação financiada pelo PRR na área das competências digitais pode ser uma oportunidade para a administração, não apenas para todos aqueles que estão mais ligados diretamente aos temas do digital, mas para toda a administração no seu conjunto e para as várias entidades que acompanham. Ora bem, eu penso que agora já me conseguem ouvir. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, compro-me aqui a agradecer o convite feito pelo INA, em particular aqui ao Miguel Agorchão, que já conheço de longa data. Tenho muito gosto de estar aqui. Eu estive a fazer contas, eu já trabalho com o INA há 17 anos, em múltiplos contextos formativos. Já me considero um parceiro estratégico. Aliás, hoje vesti a camisola, trago aqui, enquanto formador do INA, dos vossos cursos, trago aqui a minha imagem por trás. Mas também gostava de agradecer aqui ao painel, aos meus colegas do painel e, obviamente, a todos aqueles que estão do outro lado a assistir a este webinar. Eu, se for possível, gostaria de partilhar alguns slides de apoio, não sei se é permitido, e vou dar resposta, obviamente, a todas essas questões. Consigo partilhar, não consigo? Bem, eu gosto sempre de começar pelos desafios. Problemas, desafios, não é? Aliás, aos meus alunos, eu não vou fazer disto mal, obviamente, mas aos meus alunos eu digo sempre, apresentem primeiro o problema, a sua dimensão, mostrem a prioridade que ele tem e depois apareçam com o vosso projeto de salvador, não é? Sem problema ou sem um desafio muito bem fundamentado, a vossa solução não será considerada prioritária. E eu começava por um gráfico que eu utilizo até muito nas formações, até em contexto de Power BI, é um dos principais exemplos que nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito com os dados do Eurostat ou da Port Data, para podermos trabalhar e construir os nossos dashboards. Eu começava com este gráfico que na prática está a expor a dados de 2021, da Eurostat, neste caso de indivíduos portugueses dos 16 aos 74 anos, não é, que têm pelo menos um skill digital. Portugal agora está a meio da tabela, em 19, eu penso que nós subimos aqui 4 pontos percentuais, não subimos muito mais do que isso, em termos da porcentagem da população, o que significa que ainda temos um caminho a percorrer, se quisermos de facto ficar lá em cima, não é, naquele pelotão que está lá em cima. Estamos um bocadinho agora acima da média europeia, estávamos abaixo em 2019, mas, aliás, é um dos exercícios que eu faço até para sensibilizar a plateia para os cursos que nós estamos, a importância dos skills digitais. E aqui estou a falar nos skills digitais básicos, basicamente, não é? Se formos olhar para aquilo que são os skills digitais básicos e avançados, eu vou buscar novamente dados também à União Europeia, nós geralmente não estamos muito bem classificados, o que também vai reforçar tudo aquilo que nós podemos vir a fazer no futuro. E o INA aqui tem um papel fundamental. Eu, para vos dar uma ideia, os cursos, neste momento eu estou a praticar com o INA, antes de 2019, haveriam eventualmente 2 edições, uma edição por ano. Neste momento, com o PRR, eu acho que multiplicamos isso por 10, à vontade. Multiplicamos por 10. O que significa que estamos a formar em massa funcionários da administração pública em competências que eu considero críticas e vou apresentar, principalmente naquilo que são os skills avançados e médios e avançados. Não é? Geralmente o Excel está considerado um skill médio e, por exemplo, a nossa capacidade de programar ou tratar de forma estatística, fazer análise estatística ou construir dashboards está como considerado um skill avançado. Portanto, este é o desafio que nós temos. Para além disto, existe outro desafio que está subjacente, que tem a ver com o programa, com as políticas de programa da década digital da União Europeia, não é? Tem aqui 3 grandes objetivos, 3 grandes metas para toda a União Europeia. Um deles é que os skills digitais, os básicos, cheguem a 80% da população, não é? Portanto, nós estamos ali, se não me engano, estávamos nos 55%, portanto significa que ainda temos que somar aqui uns bons pontos percentuais até 2030 e faltam 7 anos, não é? Temos 7 anos para trabalhar para chegar aqui. Outro aspecto importante é
especialistas na área de informática, no total da União Europeia, vamos precisar de cerca de 20 milhões, e está aqui uma coisa muito importante que é convergência de género. Esta parte é muito importante, depois vocês vão perceber porque é que eu também estou a dar importância a isto, e vou explicar como é que o INA também aqui está a conseguir fazer um reequilíbrio de género nas competências digitais, que era uma coisa que não existia. Aliás, geralmente isto estava colado ao género masculino. E agora não, agora está a haver aqui uma inversão total. Outra tarefa que o Tito Vieira já teve a oportunidade de estar a falar, não é? Estão a contribuir para isso, estão a andar muito rapidamente, é que uma das metas é que 100% daquilo que são considerados serviços públicos críticos-chave estejam totalmente digitalizados. E nós não vamos conseguir fazer isto se não tivermos pessoas com skills digitais médios e avançados no futuro. Portanto, eu acho que esta meta estará comprometida se nós não conseguimos, de facto, formar toda a nossa população dentro do contexto da área pública, não é? E não estamos só a formar a população da área pública, porque a mobilidade hoje entre a área pública e a área privada é muito grande. Eu sou um exemplo disso, não é? Eu fui funcionário público, eu trabalhei 14 anos na administração pública e acabei, por várias razões, para sair para o setor privado, mas mantendo um contacto fortíssimo com a área pública. O que significa que, e lá fora, estas competências digitais são muito valorizadas e hoje em dia, num processo de recrutamento, aparecem logo em primeiro lugar. Portanto, mesmo num contexto de queremos fazer um percurso, seja no contexto da área pública, ou andarmos de um lado para o outro, nós temos de facto de reforçar as nossas competências. E aqui está o desafio. As oportunidades, não é? Depois do desafio tem que haver oportunidades, não é? Tem que haver aqui oportunidades. E em termos de oportunidades, já agora uma nota, relativamente aos digital skills, também pegando os dados do Eurostat, há uma coisa engraçada que já vão perceber também, eu faço ao contexto depois do que eu vou explicar. É que à medida que a idade avança, os skills digitais caem, não é? São inversamente proporcional e relativamente ao nosso nível de educação, portanto, nos níveis de educação mais baixos, os skills digitais também são muito mais baixos e tendem a subir naquelas pessoas que têm um nível de educação maior, uma licenciatura, um doutoramento, um mestrado, começam a disparar nessa altura. O que significa que temos aqui também um desequilíbrio, não é? E eu vou-vos dizer porque é que é importante. Porque eu próprio sinto, por vezes, algumas dificuldades na parte da plateia quando tenho pessoas com uma idade mais avançada. É normal. Eu constato claramente que têm, não digo todos, não é uma regra geral que possa ser aplicada, mas constato que é mais difícil passar esses skills digitais, principalmente nos avançados, que são onde eu estou centrado. Sempre isso, apesar de não poder generalizar e de achar esse público extremamente interessado. Não podemos perder esta oportunidade. Apesar de ter um grau de dificuldade maior, não é? Temos que eventualmente ajustar as nossas políticas de formação para podermos tratar esse público, depois cria com certeza, eu vejo isso, várias velocidades nos programas de formação, isso acontece muito, pode chatear aqueles que já têm alguns skills digitais e gostariam de andar mais depressa, e estamos aí, não queria dizer esta palavra, mas estávamos a minimizar, estávamos a regular por baixo e não devemos fazer isso. É um aspecto que é importante, que eu até tenho isso na minha agenda para discutir com o INA, como é que nós podemos mitigar esse efeito de conseguir ir quase ao encontro daquilo que são as necessidades destes públicos que são diferentes. Isso acontece, não é? E isso tende a piorar. Outro dos exemplos que eu apresento sempre nos cursos de formação é vamos analisar aquilo que é o envelhecimento da população em Portugal. Neste momento, espera-se que em 2030, portanto, nessa altura de fecharmos essas metas, 65%, 43% da população, 45% da população terá mais de 65 anos. Toda, no geral, não estou a falar só na área pública, apesar de nós sabermos que na área pública temos uma população geralmente mais envelhecida até. Comparativamente a 2020, eu penso que o valor era 34%, significa que vamos envelhecer 10 pontos percentuais nos próximos anos. Ou seja, isto é mais outro desafio que temos quando formos formar as pessoas em termos de digital skills. E em 2050, se concretizar as previsões do Eurostat, 62,5% da população, 2/3 da população terão mais de 65 anos. Portanto, teremos mais dificuldades em formar pessoas com uma idade maior, não é? E temos que encontrar qual é que é as boas práticas que podemos implementar, as nossas metodologias, os nossos frameworks, para tentar combater este desafio que também vai estar contra nós. Vamos deixar isso para os especialistas, não é? Que possam resolver esse problema. Eu começava por este problema primeiro. As oportunidades. O INA tem vários cursos.
Em vários cursos. E ainda pegando, eu peço desculpa, ainda pegando na parte do género, eu estive a fazer aqui uma pequena análise. Eu noto isso quando estou a dar a formação à distância, noto que o público é maioritariamente feminino. Ponto final. Em todos os cursos que eu dou. Power BI inicial, Power BI avançado, Data Scientist, isso está a acontecer. E deixa-me contente porque, de facto, estamos a conseguir inverter e estamos a trazer um público que geralmente não vinha, não é? E isto é o aspecto mais positivo, não é? Este é aquilo que é considerado o aspecto positivo. Eu estive a fazer aqui umas contas, por exemplo, no último curso de Data Scientist que eu estive a ministrar no final de dezembro, 63%, 71% eram senhoras. 71%. Portanto, estamos a falar de 2/3 da população. Eu acho que vai ser um dado interessante para o INA, eventualmente. Se calhar o INA deve ter estas contas, de certeza. Relativamente ao Power BI, fui fazer as contas também relativamente do ano passado, aliás, do início deste ano, 63% eram senhoras. E fui fazer as contas do Data Science, que eu vou dar na sexta-feira, e 56% a 57% será um público feminino, o que significa que as senhoras estão a ganhar e estão a participar ativamente, e estão interessadas nestas competências de Data Science. Relativamente a estes cursos que eu estive a falar, eu já acabei por apresentar aqui um pouco, não é? Eu vou-me focar mais naqueles em que eu tenho trabalhado de forma mais intensa com o INA nos últimos anos. Um deles é o Power BI. O Power BI é o nome de uma ferramenta da Microsoft. Eu quero fazer aqui quase um disclaimer, eu não tenho nada a ver com a Microsoft, estou aqui em Oeiras, a Microsoft está pertíssimo de mim, até de vez em quando privo, mas em contextos profissionais de ensino, com responsáveis da Microsoft, mas não tenho nenhuma relação próxima de trabalho com a Microsoft, sem ser no contexto do ensino, de cursos de inteligência artificial. Mas, de facto, a ferramenta Power BI é a ferramenta, neste momento, com maior taxa de penetração no mercado. Ou seja, a probabilidade de nós, eu costumo dizer aos nossos formandos, a probabilidade de vocês saírem da vossa sala, levantarem-se e entrarem numa sala adjacente e perguntarem se alguém conhece Power BI é extremamente elevada. Existem, obviamente, centenas de ferramentas, não é? Até ferramentas que não têm custo absolutamente nenhum. Aliás, isso nos cursos do INA eu tenho cuidado de dizer, atenção, existe o Data Studio da Google, nós não pagamos absolutamente nada, e a Microsoft temos que pagar licenças. Mas reforço com uma mensagem: quem aprende a trabalhar aqui com Power BI está a ganhar competências para poder trabalhar com qualquer outra ferramenta de Business Intelligence. E isso é muito importante. Mais tarde eu quiser ir para, agora passo a publicidade, uma Salesforce, uma Tableau, ou se quiser ir para um software da Click, eu vou estar preparado para isso. O processo de funcionamento, desde aquele momento em que nós vamos buscar os dados, limpamos os dados, transformamos os dados e começamos a criar os insights fantásticos que nós queremos para nós, para tomar a decisão interna ou até para os nossos decisores, é exatamente igual. É exatamente igual. Portanto, fica aqui um pouco este disclaimer. Ainda temos cursos de Data Scientist, na prática é um curso de sensibilização. Nós estamos a tentar sensibilizar um público que geralmente não estava muito aberto a estas matérias, ou considerava que estas matérias pertenciam exclusivamente a especialistas, e não. Portanto, este acaba por ser um curso para desmistificar que estas temáticas podem, de facto, chegar a qualquer um, hoje em dia. Qualquer colaborador da área pública pode hoje começar a pensar em fazer um desvio daquilo que seria o percurso profissional que ele inicialmente pensou para a sua carreira, eventualmente muito colado àquilo que é a sua área de ensino, não é? E poder começar a pensar numa progressão e começar a preparar o seu processo formativo com o INA, não é? Com os parceiros do INA, e no seu processo de autoaprendizagem. Muitas destas matérias inserem-se também no processo de autoaprendizagem, e começar a preparar para dar resposta a uma necessidade muito grande que nós temos, quer na área pública, quer no setor privado, não é? Aliás, eu chamei-lhe Data Scientist, é um curso de Data Science, mas chamei-lhe Data Science, é considerada a profissão da década, chamada a profissão mais sexy da década, não é? De um estudo que surgiu em Harvard em 2012, era das mais procuradas. Aliás, se vocês forem aos motores de busca de emprego, quer nos Estados Unidos, quer cá, está sistematicamente no top 3. Sistematicamente no top 3. Já teve muito tempo no primeiro lugar e agora tem estado sistematicamente no ponto 3, e como disse ali o título, hoje em dia pede-se muito segurança informática. Portanto, os responsáveis pela área de sistemas de informática estão a ser chamados. Está tudo certo aquilo que foi apresentado ali pelo Vieira, de facto é uma necessidade das organizações. Ainda agora estava no Algarve e estava a fazer uma formação para a administração local e estavam 2 câmaras na plateia que já não podiam trabalhar à distância porque tinham sido atacadas. Não é? Estavam reféns
desses hackers maldosos que nos vão baralhando aqui a nossa forma de trabalhar. Portanto, é um curso de entrada de gama que sensibiliza e que permite que na área pública eu possa começar a pensar para onde é que eu quero ir no futuro. Isso é muito importante. E o que é que nós damos aqui, por exemplo, neste curso? Eu depois já vou falar de Power BI, mas fazemos coisas muito simples, como falamos de vocabulário visual. Nós muitas vezes não sabemos escolher os gráficos certos para comunicar a nossa informação, e aqui vamos falar sobre isso. Aliás, vamos utilizar a escola do Financial Times e de Tableau também, e agora estou a esquecer aqui de outra entidade muito conhecida nos Estados Unidos, criaram escola. Vamos vamos ver quais são todas as competências de um data scientist, vamos conhecer algoritmos de machine learning, mas não se assustem, nós não vamos estar a aplicar machine learning, vamos conhecê-los, vamos tentar perceber um pouco o que é que eles fazem, vamos ver boas práticas nacionais e internacionais em projetos de machine learning. Hoje há um excepcional da OCDE que está permanentemente a terminar a taxa de crescimento da nossa economia em tempo real, da nossa e de 46 países em tempo real, simplesmente utiliza técnicas eu agora vou dizer umas palavras esquisitas, de sentimento de análise para procurar aquilo que nós buscamos no Google, e com isso ele consegue determinar as procuras de uma série de variáveis e consegue converter isso tudo num indicador que é a taxa de crescimento da nossa economia. E é fantástico porque depois está permanentemente a confrontar com aquilo que são os resultados oficiais e não falha. Relativamente ao Power BI, tanto o inicial é uma ferramenta fantástica para nós podermos construir aquilo que são os dashboards, que aliás é aquilo que vocês estão a ver ali naquela imagem. Aquilo é um dashboard. É uma matéria muito querida minha. Aliás, eu comecei a implementar dashboards na área pública, no contexto da área pública, há 20 anos atrás. Não é? E o INA é pioneiro. No INA começou a fazer formação de dashboards. Na altura não tínhamos estas ferramentas fantásticas que vocês têm agora, podem utilizar, mas o INA começou em 2009, 2010, a fazer cursos de dashboards. Obviamente havia procura por 1 ou 2 edições por ano, o que não tem nada a ver com o número que eu falei inicialmente que temos agora, não é? Mas fez isso muito mais cedo que muitas universidades a nível nacional. Eu estou a falar das universidades de referência nacional. Eu acho que fomos dos primeiros no INA a fazer um curso de Predictive Analytics. É uma matéria hoje em dia que nem todos estão a trabalhar ao nível de termos uma edição inteira só para Predictive Analytics. Os dashboards, eu vou tentar acelerar um bocadinho, eu também não quero estragar o tempo aos meus colegas, é aquilo que nós chamamos de Self-Service BI. É o meu sonho, era o sonho que eu tinha enquanto funcionário público, portanto, eu já saí há 13 anos praticamente da administração pública, mas isto eram as ferramentas que eu gostaria de ter quando eu prestei serviço público em Portugal. Não tínhamos a possibilidade de ter isto, tínhamos que comprar ferramentas caríssimas. Eu posso-vos dar uma ideia que uma ferramenta equivalente a estas custava de 150 a 200 mil euros, pagávamos 20 mil euros de licenças anuais, e neste momento temos uma coisa que eu até intitulo de free and friendly. Free porque praticamente o custo é irrisório, até para as nossas organizações, até para nós em termos pessoais, e friendly porque eu já não estou dependente uma estrutura dos grandes fornecedores de sistemas de informação e eu posso começar a construir os dashboards para a minha organização. É claro que se estivermos a falar de projetos complexos, de complexidade elevada, precisamos sempre desses fornecedores de sistemas de informação, obviamente. Mas está a acontecer aqui uma coisa muito engraçada, que é que estão, mesmo as grandes organizações, eu depois vou falar sobre isso, mesmo as grandes organizações, que têm outros sistemas muito mais robustos, estão a fazer formação em sistemas de business intelligence mais simples. Na prática, estamos a tentar descentralizar a tomada de decisão ou dar hipótese que alguma da decisão e que a análise dos dados e os tais insights possam ser apanhados por todos os nossos colaboradores, em qualquer nível da nossa organização. E isso é muito importante. Portanto, descomplicou-se aqui, deu autonomia, é barato, deu autonomia, descomplicou-se e deu a possibilidade de todos nós podermos fazer um pouco de data science com os milhares de ficheiros de Excel que nós temos hoje em dia. Só para vos dar aqui um exemplo, eu não vou poder dizer qual é que é o ministério, mas eu soube a semana passada, um dos grandes ministérios que nós temos, e foi uma orientação direta da tutela ao nível ministerial, acabou-se os pontos de situação em Excel. A partir de agora, tudo para formação em Power BI e passam a comunicar com o ministro ou ministra, a informação em dashboards. Portanto, isto é muito bom. Aliás, eu até digo que isto costuma ser disruptivo. A primeira vez que eu ouvi uma coisa destas foi há 15 anos na Liberty Seguros.
Eu escrevi um livro sobre dashboards em 2009, 2010, como tinha dito, e eu lembro-me de consultar a Liberty Seguros porque ela era inovadora nesta matéria. E fui dar com o diretor de planeamento, na altura, que o papel dele era de transformação, era acabar com toda a passagem de informação em Excel e passar para ferramentas mais robustas. Portanto, isto há 15 anos. Há um delay nosso na área pública. É normal acontecer esse delay. Nós não temos tanta flexibilidade, nem temos tantos recursos muitas vezes. Por isso é que temos que aproveitar imenso o PRR para tentar reduzir esse gap. Temos sistematicamente com o setor privado, não é? Aliás, isso constata-se de uma forma extremamente simples, que é, aliás, quem me conhece aqui na plateia, muita gente conhece, sabe que eu sou da área de planeamento estratégico. Nós, quando fazemos uma análise de SWOT, uma das principais ameaças que é colocada no contexto da área pública é a velocidade de atualização dos sistemas informáticos. Nós, na área pública, temos dificuldades em acompanhar. No privado, isso é considerado uma oportunidade. Portanto, nós temos que conseguir reduzir este gap para que também possa ser considerado uma oportunidade a revolução informática que está a acontecer e não vista como uma ameaça às nossas organizações. Perguntam muitas vezes, é complicado fazer dashboards em Power BI? Eu costumo dizer não. Até os infoscluídos conseguem terminar o curso com sucesso. E é verdade. E é verdade. O critério de sucesso nestes cursos, pelo menos aqueles que eu dou, outros formadores terão outra experiência, é não deixem ficar as dúvidas para trás. E noto que quem tem interesse e quem faz as perguntas certas e que está verdadeiramente empenhado ali no curso termina com sucesso. Independentemente da experiência que tenha na área de sistemas de informação. Aprendemos este tipo de ferramentas com esta dimensão que estamos a dar e damos até um nível avançado, basta isso. Só para ter uma ideia em termos de metodologia, não é? Estamos a falar aqui de um curso de 14 horas em que eu alerto logo no início do curso que ao fim de 7 eles estão aptos a construir um dashboard. Ou seja, todo o tipo de formação que eu costumo dar, se há curso que permite que os participantes possam, antes de terminarem o curso, poderem aplicar aquilo que estão a aprender ao seu contexto profissional real, é a construção de dashboards. Nota-se isso. Eu costumava dizer, e nota-se o interesse que existe na plateia. As pessoas, de facto, percebem essa mais-valia e os ganhos e estão imediatamente a fazer contas de cabeça e começam a pensar como é que eu vou. E já sabem como é que vão aproveitar essa informação no final do dia, quando começarem a pegar nas suas folhas de Excel. Nota-se essa satisfação e as pessoas começam imediatamente a fazer perguntas, não é? Aliás, eu costumava dizer, as pessoas fazem tantas perguntas que eu, para ir para o intervalo, eu tenho que fugir da sala. Geralmente tenho que fugir da sala. Porque é um curso que faz disparar um interesse enorme. Portanto, significa-se que há um interesse enorme que eventualmente existia, mas como os cursos eram pagos no passado, a procura não era tão grande. Mais uma razão para o PRR. O financiamento destes cursos faz com que se possa alargar a base. Não tínhamos acesso, eventualmente, de muitos interessados que, eventualmente, não participavam porque, eventualmente, as organizações não queriam despender as verbas nesta formação. Porque o interesse está lá todo. Isso consegue-se perceber que o interesse está todo. Já agora, nos dashboards avançados, a lógica é diferente. O objetivo é conhecer uma série de funcionalidades fantásticas para podermos construir dashboards, desde limpar bases de dados. Reparem, limpar bases de dados, que era uma coisa que só especialistas de informática faziam, desde organizar modelos de dados, a mesma coisa, comparar valores com o período homólogo, elaborar menus, programar em DAX. Ou seja, depois de 14 horas do inicial, aliás, no final das 14 horas do inicial, as pessoas estão a tocar no DAX, que é programação, vejam bem, e começam a compreender os meandros da programação. Realizar previsões, terminar outliers, etc, etc. Portanto, acaba por dar ali um conjunto de funcionalidades vasto para que possam depois enriquecer o dashboard. Eu já vou dar exemplos. Temos também as folhas de Excel, como foi dito, que vai ter um sucesso enorme, não é? É uma ferramenta fantástica de produtividade. Eu acho que ninguém consegue aplicar. Eu sou do tempo, ainda trabalhei com o Lotus 1, 2, 3, ainda passei para o 4 Pro, alguns de vocês devem conhecer essas ferramentas, e o Excel hoje em dia acho que se desaparecesse do meu computador eu entrava em pânico, não é? E também a nossa capacidade de trabalhar com grandes dados. Hoje em dia temos muitos dados. Eu costumo dizer, no tempo em que eu estava na administração pública, na fase inicial, nós tínhamos sala de arrumos com dossiês de informação, em papel. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos terabytes de dados. E temos que ter a destreza e a capacidade técnica de poder trabalhar toda esta informação e converter em conhecimento para nós e para os nossos decisores.
e estas ferramentas conseguem fazer isso muito facilmente. Também me perguntam muitas vezes, e organizações com maturidade digital devem ir a estes cursos? Eu vou dar 3 exemplos, muito simples. Olha, a semana passada estive a dar um curso de inteligência artificial, que está ligado a um protocolo com a Microsoft, posso dizer, com a Coimbra Business School, em que estavam 7 elementos do C-Level, uma empresa cotada na Bolsa. Só para você. E eles têm as ferramentas informáticas que quiserem, têm sistemas muito mais robustos para fazer a avaliação do negócio deles. Mas eles quiseram ir ao meu módulo, que era Power BI, exatamente. E perceberam, e foi engraçado porque eu recebi uma chamada da Coimbra Business School a semana passada, eles a dizerem que, olha, o nível da administração gostou tanto que quer trazer a maior parte dos seus colaboradores para, vamos ter que fazer mais edições. Eu disse, tudo bem, vamos fazer mais edições. Portanto, vejam que estamos a falar de uma empresa que tem bons sistemas informáticos, robustos, posso estar a falar ao nível de SAP, eventualmente, e que vai procurar estas ferramentas. O segundo exemplo que eu vou dar, há tempos num evento da Microsoft, a Microsoft disse que estava a ficar extasiada, porque mesmo aquilo que são consideradas as grandes empresas a nível mundial estão a comprar licenças destas ferramentas. Para quê? Naquela lógica, descentralizar a tomada de decisão. Descentralizar a tomada de decisão e permitir que as unidades de negócio mais abaixo possam elas fazer business intelligence sem estarem a complicar. E o terceiro exemplo que eu vou dar, que eu vejo isto no contexto da área pública. Eu vejo organizações muito grandes, eu sei que têm outro tipo de sistemas de business intelligence que continuam, aqui no INA, a enviar e encomendar cursos de Power BI sistematicamente. Não é para trabalharem com os grandes sistemas mais complexos, é para poderem trabalhar com ferramentas simples que conseguem fazer data science. Obviamente, depois das oportunidades... Jorge, eu sem querer cortar esse entusiasmo que nos contamina a todos, fazia um apelo ao teu poder de síntese para efeitos de gestão de... Vai ser, vamos fazer isso. Eu peço desculpa, só os ganhos muito rapidamente. Quando estamos a falar de dashboards, eu posso-vos dizer, todos conhecem do contexto da Covid, o IMT tem um fantástico, aliás ele já foi nosso aluno e ele de vez em quando aparece nos cursos e tem estado a aprimorar. A saúde foi pioneira nestas matérias, não é? Temos aqui Cascais, temos a FCT ali representada, temos a Segurança Social, portanto temos muitos exemplos de dashboards. Os ganhos, para concluir, o apoio à tomada de decisão, e permitem-me trazer aqui uma frase do Diogo Vasconcelos, já faleceu, mas teve cuidado e delicadeza de fazer muito fácil no tal livro de dashboards. Ele disse uma frase que está nesse livro, que é fantástica para mim, é os dashboards, os nossos painéis de controle, para que possamos fazer uma viagem com sentido. Para que as nossas organizações possam cumprir uma missão pública em excelência, temos que ter acesso a informação de valor acrescentado para que possamos tomar as medidas corretivas e preventivas. Eu ainda vou buscar outra frase do Diogo Vasconcelos que tem a ver com a transparência. Portanto, o primeiro é cumprimento da missão pública, termos informação para a tomada de decisão. O segundo tem a ver com transparência. É uma questão de transparência, não é? E ele disse que os dashboards é útil e necessário num mercado eficiente, numa sociedade participativa e numa democracia madura, não é? Eu vejo os dashboards, hoje em dia, em muitas organizações públicas, como uma forma de mostrar resultados fantásticos que estão a ter com o cumprimento da sua missão. Não vejo como uma obrigação de transparência, não vejo como uma obrigação legal. Não há uma obrigação legal, temos aqueles dashboards fantásticos a interagir. É um exercício, e eu terminava com esta, é um exercício de vaidade. É bom que a gente tenha esse exercício de vaidade. Eu quero mostrar aos meus utentes, aos meus clientes, aos meus cidadãos, que estamos a cumprir a nossa missão pública e que estes são os nossos resultados. E ele pode consultar esses resultados e pode trabalhá-los. E muito rapidamente, relativamente à transparência, eu trouxe aqui 3 casos rápidos. Where did the gov spend my money? Isto é um dos princípios. Começaram a existir em Londres e nos Estados Unidos, que eram feitos em dashboards. Agora trouxe aqui o da Irlanda, o do Reino Unido e também o nosso, nomeadamente no PRR e até no contexto da escola digital e na formação que nós temos. Isto é um exercício de transparência, mas é acima de tudo para mim, e fica bem, que seja um exercício de vaidade. Está bem? Muito obrigado e peço imensa desculpa por ter aqui eventualmente consumido aqui um tempo mais aqui a Cristina Nunes. Antecipo as minhas desculpas, Cristina. Muito obrigado. Jorge, agradeço-te o entusiasmo e acho que fica bem sublinhado quando falamos deste tema, estamos perante uma heterogeneidade muito grande que vai desde a necessidade de cuidar dos temas de vanguarda, de mapear as competências que nos vão permitir construir e alargar a fronteira
da administração digital, por outro lado, com a necessidade de equilibrar isto com a massificação de competências digitais para que a todos os níveis possamos aproveitar para alavancar aquilo que é a prestação cotidiana dos nossos serviços, aqui muito materializada na oportunidade que os dados representam e que o domínio das ferramentas nos permite trabalhar dados e converter dados em conhecimento e divulgar, conhecer, divulgar, afirmar o que de bom se faz nas nossas instituições. Eu diria agora, e para passar à Cristina, que neste desafio de massificação o INA tem assumido a responsabilidade de dar alguns passos, sobretudo no que diz respeito à formação assíncrona, e era aqui que eu pedia a ajuda à Cristina para nos ajudar a compreender aquilo que tem sido o caminho do INA, aquilo que hoje já existe disponível e aquilo que antecipamos que venha a estar disponível nos próximos tempos. Cristina. Obrigada. Boa tarde a todos e a todos. Cabe-me então falar um bocadinho da formação e-learning, muito em particular da formação MOOC que o INA está a promover. O INA tem feito um grande caminho ao nível das soluções e dos modelos formativos, e hoje no plano de capacitação digital temos duas soluções que usamos tanto de forma pura quanto de forma combinada. Portanto, a solução tradicional, síncrona, com a presença de formador, que é uma solução que vai continuar a existir, não se imagina que venhamos deixá-la cair nos próximos tempos, mas que hoje já é feita muito mais em sala virtual, de videoconferência, do que em sala presencial, física. E a solução e-learning pura, portanto, uma solução que é assíncrona, que é distribuída através de plataformas, em que o próprio faz a gestão do seu processo de aprendizagem. A esse nível temos usado quer as plataformas do INA, quer a plataforma Now. A plataforma Now penso que já dispensa apresentações, a administração pública já toda a conhece muito bem. Gostava só de referir que é uma plataforma que tem a chancela de qualidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia e que está vocacionada especificamente para a formação MOOC. Portanto, uma formação que possibilita a massificação de uma forma aberta a todos. Na capacitação digital será aberta a todas as administrações públicas. E foi por isso que escolhemos a Now para lançar a formação e-learning em capacitação digital. Quando este plano começou, o INA já tinha experiência de produção de cursos com esta plataforma, porque o INA foi uma das entidades parceiras co-criadoras do projeto de lançamento da Now. Já tínhamos experiência de cursos, já tínhamos emitido dezenas de milhares de certificados com esta plataforma. Portanto, nós, INA, sabíamos que com a Now nós conseguíamos massificar e simultaneamente garantir qualidade. E essa, se calhar, é a grande vantagem da formação e-learning pura através de uma plataforma MOOC, que é o caso da Now. Mas essa não é a única vantagem. E quando me pedem a mim uma lista de vantagens, sendo eu uma adepta e uma entusiasta do e-learning, não tenho dificuldade em fazer uma lista imensa. Portanto, fiz aqui um exercício de sistematização, identifiquei 10 vantagens. Vou só falar de 10. A ordem porque vou falar delas não tem nada a ver com a importância que lhes atribuo. Seria difícil dizer qual é a melhor vantagem ou a pior vantagem. São 10 vantagens. É um exercício que faço e que são vantagens que não são dos MOOC em geral, mas são dos MOOC do INA. Portanto, partem do pressuposto do modelo que o INA está a adotar na formação e-learning pura através da Now. Isto é, estamos a ter a preocupação de segmentar os conteúdos em pequenos blocos, de transformar cada pequeno bloco num curso independente, estruturado ou não em percursos, mas pequenos cursos de respostas rápidas, focados em conhecimentos ou em competências específicos. Portanto, em que cada um encontra em cada curso uma resposta rápida, imediata e disponível quando eu preciso dela, através de uma formação de acesso individual. Portanto, neste pressuposto, de qual é o modelo que o INA está a usar na plataforma Now para fazer MOOCs, vou falar de 10 vantagens. A primeira será que este modelo permite rentabilizar e dar eficácia ao tempo que cada um dedica à formação. A segunda vantagem será permitir espaçar a formação no tempo. Aquilo que nós nos dizemos Spaced Learning, ainda usamos muito os termos ingleses. E este modelo do Spaced Learning permite potenciar a retenção do conhecimento e a sua aplicação. Isto é muito importante do ponto de vista dos resultados. A terceira vantagem é que a tecnologia que o e-learning nos oferece e nos exige permite enriquecer a aprendizagem. Não permite só distribuir ou mediar a distância,
permite enriquecer a aprendizagem e nós usamos-la para isso. Portanto, nós conseguimos na formação e-learning pura, MOOC ou não MOOC, conseguimos quer desenvolver formações mais conceptuais ao nível do conhecimento, quer mais operativas ao nível das competências. E estamos a fazê-lo para as competências digitais. Portanto, nós conseguimos introduzir nas plataformas e nos nossos cursos atividades de experimentação, práticas orientadas, vídeos que me permitem ver como se resolve aquela prática orientada que eu pratiquei, recursos para descarregar, enfim, são aprendizagens ativas que são enriquecidas com a tecnologia. Isso é uma grande vantagem da formação MOOC. Uma quarta vantagem é que, sendo esta formação online e sem formador, ela é obrigatoriamente rica do ponto de vista multimédia, investimos em produtos atrativos e interativos, e rica do ponto de vista do desenho pedagógico. Porque sem um desenho pedagógico sólido, que foi construído com a ajuda do especialista, podemos suprir a presença do formador. Quinta, esta formação tem um elevado retorno do investimento inicial. É verdade que também tem um grande investimento inicial, quer ao nível do tempo de produção, quer ao nível dos custos. E por isso é que de repente não temos uma grande oferta já disponível. Vamos levar algum tempo a ter muita oferta disponível, mas vale a pena, porque o retorno do investimento é muito grande. Sexta vantagem, permitimos que cada formando ou participante construa percursos formativos personalizados, adaptados às suas necessidades, porque a formação é oferecida em curtos blocos, em curtos cursos. Sétima vantagem, que responde um bocadinho à preocupação de Jorge Caldeira em relação a chegar a todos e àqueles que não estão tão aptos à partida para as competências digitais, esta formação, disponibilizada através de uma plataforma, permite ao participante ter autonomia na forma como progride na aprendizagem, adaptando ao seu estilo pessoal e ao seu ritmo. Isto é, o formando tem lá os recursos, ele pode parar, ele pode rever, ele pode pôr o vídeo a andar mais devagar, ou andar mais depressa, se aquele conteúdo for simples para ele, pode descarregar as atividades, até pode concluir o curso. Imagina um curso de 6 horas, idealmente conclui-o em 6 dias, ou em 2 semanas, mas pode continuar a assistir ao curso mesmo depois de ele ter completado, até ao final do período da sua validação na plataforma. Portanto, autonomia e adaptação. Uma oitava vantagem é aquela que todos falamos sempre quando falamos em e-learning, é uma vantagem que todos conhecemos, que é a flexibilidade. Portanto, eu posso aceder ao conhecimento em qualquer sítio, e em qualquer lugar, e a qualquer hora. Ele está lá disponível para mim. E mesmo depois de eu acabar o curso, não é um curso que acontece no tempo de uma forma síncrona, mesmo eu depois de acabar e completar os meus cursos, eu posso continuar a aceder à plataforma e consultar os recursos de aprendizagem. Em nono lugar, é uma vantagem que me é muito querida a mim, porque sou uma adepta disto do e-learning e da aprendizagem humana, é que a formação MOOC, disponibilizada em pequenos cursos ou curtos cursos, se aproxima muito mais da forma como nós, homens, hoje aprendemos nos vários contextos da nossa vida. Nós hoje acedemos ao conhecimento, aliás, aprender faz parte da natureza humana, não é? Nós aprendemos desde que nascemos até morrer e aprendemos sempre e de forma natural. E hoje aprendemos muito desta forma, rápida e imediata. Eu preciso de uma coisa e eu quero a resposta para aquela coisa agora. E uma resposta rápida, não quero estar 4 dias à espera da resposta, eu quero a resposta agora. E a formação MOOC aproxima-se muito mais desta forma natural de aprender do homem dos dias de hoje. E desta forma esperamos que o nosso destinatário, participante, todos os trabalhadores, todas as entidades, possam desta forma mais facilmente reconhecer valor a esta oferta e aumentar, esperamos, a adesão. E eu disse que eram 10, portanto a 10ª vantagem, no fundo é a primeira vantagem de que falei, mas que não é ainda antes da lista, portanto não era justo incluí-la na lista, que é a última e é a primeira, que é a possibilidade de massificar com qualidade. Portanto, os MOOC e a formação disponível na plataforma Now, esperamos, vai nos permitir chegar a todos. Não haverá ninguém que por falta de vaga, por estar à espera de um grupo, não possa aceder à sua capacitação digital através da plataforma MOOC. E isto são as grandes vantagens desta formação. Mas eu gostava também de referir, e também seguindo ali, um bocadinho da apresentação do Jorge, que falava em desafios e em oportunidades.
eu gostava de referir que para as entidades públicas e para a gestão da formação que as entidades públicas seguramente estão a fazer, preocupadas com a execução do PRR também, há um grande desafio que é também uma grande oportunidade em relação à formação MOOC. É que é uma formação que está aberta. Está aberta agora, está aberta à noite, está aberta amanhã e está aberta até o final do exercício do PRR. Portanto, a qualquer hora, as entidades podem conhecer a nossa oferta, podem planear o acesso a essa oferta de forma livre, aberta, podem divulgar de forma seletiva e ativa a sua disseminação dentro da entidade, podem promover a inscrição dos seus trabalhadores e a realização da formação no horário de trabalho, podem até incentivar a execução, vamos todos fazer estes 4 cursos no mês de abril, agora vamos todos fazer aquele curso no mês de maio, podem até impor um ritmo e uma forma de adesão ao longo do tempo. E depois podem acompanhar a execução, podem pedir a todos os formandos que após realização da formação remetam os certificados digitais, que são descarregados pelos próprios, para os serviços que gerem a formação na entidade, que dessa forma ficam a poder dar visibilidade a este investimento que é também da instituição, porque promoveu a sua realização no seu horário de trabalho, podem depois dar-lhe visibilidade no balanço social e nos relatórios de gestão da formação, porque são investimentos das entidades, tal como são das pessoas, de todos nós. Portanto, desta forma, as entidades podem promover a massificação do acesso à competência digital que estamos a oferecer, podem promover, se for uma adesão massificada de grandes equipas, ou até do grande grupo da entidade, estão a criar massa crítica. E ao criarem massa crítica, estão a facilitar os processos de transferência das competências para as práticas profissionais. E esta é a grande chave, certo? Aprender é fácil. Aprender aprendemos todos, desde que nascemos até que morremos. E mais, gostamos de aprender. É uma coisa que nós, homens e mulheres, fazemos com gosto. Quem é que não gosta de aprender? Transferir é mais difícil. Enfim, eu atrevi-me até a dizer que transferir é também uma forma de aprendizagem, mais elaborada, é mais complexa e mais difícil. Mas transferir é a chave do sucesso, porque nós sabemos que sem transferência não há impacto. E também sabemos que se uma pessoa sozinha for aprender e aprender muito, tem dificuldade em transferir criando impacto organizacional. Mas se uma equipa, a começar pelos dirigentes e pelos trabalhadores, e se uma entidade se mobilizar em grupo para a capacitação digital, a transferência é mais fácil. E volto a dizer, sem transferência não há impacto. Portanto, este é um desafio e é uma grande oportunidade para as entidades. Podem planear de forma livre o acesso massificado dos seus trabalhadores à formação MOOC. Eu acho que esta até era uma boa forma de terminar a minha apresentação, mas ainda me falta falar naquilo que temos hoje já disponível e naquilo que prevemos num breve período disponibilizado na plataforma Now. Portanto, nós neste momento já temos disponível 4 mini cursos que integram o percurso e estamos já quase a disponibilizar mais 4, portanto vamos ficar num breve prazo com 8 mini cursos do mesmo âmbito de intervenção, que é a capacitação em uso de folha de cálculo. É verdade que há outras formas mais sofisticadas e outros softwares para fazer análise de dados e transformar dados em conhecimento, mas também é verdade que todos nós temos nos nossos computadores, e já todos sabemos trabalhar com o Excel e com as folhas de cálculo, e com alguma capacitação acessível a todos, porque neste momento vamos disponibilizar 8 mini cursos, e são 8 mini cursos que as pessoas facilmente, porque têm muitos recursos de experimentação, têm muitos feedbacks, têm muita capacidade para exercitar, conseguem ir dos básicos até aos Power Queries. E é extraordinário, é extraordinário. Eu estou a acompanhar a produção e estou perfeitamente encantada com a possibilidade de aprender de forma autónoma e evoluir tanto na utilização de uma ferramenta tão simples que todos conhecemos, que é o Excel, e podermos todos passar a trabalhar com ela de uma forma bem diferente. Portanto, 8 mini cursos em 2 percursos independentes sobre folha de cálculo. Vamos também ter ao nível das ferramentas de produtividade uma formação que já estamos quase a acabar a produção em Portugal Base. Ao nível das tecnologias emergentes,
Vamos ter um curso que vai fazer uma apresentação, uma introdução a um conjunto de tecnologias que foram identificadas por um painel de especialistas como sendo emergentes e críticas para a administração pública. É esse curso de introdução, seguir-se-ão outros cursos especializados dedicados a cada uma das tecnologias. Teremos também um novo percurso formativo em Data Science, área muito cara ao nosso colaborador Jorge Caldeira, e que vai colaborar connosco também neste percurso. Será um percurso, vamos disponibilizar já 3 mini-cursos de Data Science, de literacia de dados, que já estão a ser desenhados e pensados como os primeiros de vários percursos, não são só 3 cursos, ponto final, são os primeiros cursos de um conjunto maior de cursos em Data Science e em literacia de dados, que vamos ainda disponibilizar este ano. São muitos cursos. Posso dizer que dos 4 mini-cursos em folha de cálculo que disponibilizamos em 29 de dezembro, portanto há cerca de 1 mês e meio, e tivemos o Natal e as festas pelo meio, já temos 4.600 inscrições de trabalhadores em funções públicas, pois são fechados à administração pública. Os 4.600 da administração pública que aderiram vão todos poder entrar, já podem estar a fazê-lo agora. É aberto a todos, não há limite, não há grupos, não têm que esperar por um grupo nem por uma data. Estão a poder entrar agora. Esperamos que esta adesão cresça de forma geométrica, não é? E possamos chegar a muita gente em pouco tempo. Pronto. Apesar de eu estar aqui a falar mais dos MOOC, posso dizer que o investimento paralelo na formação síncrona online, com a presença do formador no âmbito deste plano, arrancou logo em força em janeiro de 2022 e que em 2022 o INA executou cerca de 165 ações. É uma dimensão imensa. Só para o PRR, fora tudo o resto, e que no plano de ação de 2023 já tem previstas mais de 150 ações. Nas formações MOOC, os grandes números não vêm de número de ações, vêm de número de participantes e de número de certificados que conseguimos emitir. Portanto, como referia, o retorno do investimento é elevado pela capacidade de massificar com qualidade. São muitas ações, é um esforço muito grande, mas estamos certos que vamos conseguir atingir todos com esta disponibilização da oferta nas plataformas abertas, como é o caso da NAU. Acho que dava por terminada a minha apresentação. Cristina, muito obrigado. Nós estamos a 4 minutos da hora de fecho, portanto não vou eu atrever-me a responder algumas das questões que foram colocadas, designadamente aquelas de natureza mais operacional. A formação em Power BI está disponível no site do INA. O acesso à formação MOOC é passível de ser feito através do site do INA, na ligação que existe à NAU, ou diretamente no site da NAU, www.nau.edu.pt. Eu não me atrevo sequer a tentar tirar conclusões deste painel no tempo que temos disponível. Eu gostava apenas de sublinhar que nós tínhamos assumido como objetivo para esta sessão conseguir dar visibilidade sobre a amplitude do tema, que vai desde esta definição de competências estratégicas no quadro do Plano de Transformação Digital, e agradecer ao Tito por este apoio neste processo e por esta clarificação até do caminho que faremos em conjunto com o CETIC e com a AMA neste âmbito. Queríamos também dar a conhecer aquilo que é a oferta do INA em matéria de competências digitais numa perspectiva mais transversal, ou seja, que não está orientada apenas para os trabalhadores mais diretamente ligados a áreas tecnológicas. E aqui, Jorge, obrigado por este entusiasmo, sobretudo, que nos contagia, e eu antecipo que nas próximas semanas o número de inscrições nas nossas formações irá subir significativamente, ele já é muito elevado, vamos ter que seguramente calendarizar ainda mais sessões. Obrigado, Cristina, por trazer este fórum e partilhar com aqueles que nos acompanham aquilo que é a oferta e-learning através de MOOC, que tem de facto permitido com qualidade massificar o acesso à formação, respeitando a autonomia de cada um, o tempo de cada um, o momento de cada um e, sobretudo, garantir que
qualquer trabalhador em funções públicas, independentemente da disponibilidade de recursos da sua organização para financiar a formação, não deixa de encontrar resposta no INA. Eu acho que isso é fundamental sublinhar. Eu gostava só de deixar uma última nota para o nosso auditório antes de passar a palavra à Manuela para a conclusão, é desafiar todos vós a que consultem o programa de formação do INA, a que consultem o site, a que consultem a oferta, consultem-na hoje e não percam o tema, não tirem o tema do radar, porque como perceberam, há hoje uma oferta que continuará a ser sucessivamente atualizada durante o ano de 2023. A minha sugestão era que subscrevam a newsletter do INA, que entrar-vos-á pela caixa do correio as notícias mais recentes em matéria de oferta formativa, não apenas nos temas das competências digitais, mas em toda a oferta formativa do INA. Agradecendo mais uma vez o tempo de todos, passava a palavra à Manuela para a conclusão do webinar. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram mais de 600 em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos que a última sessão do ciclo de webinars sobre o Programa de Formação 2023 ocorre já amanhã, entre as 15 e as 16, com o tema Interesse e Serviço Público. Fique atento ao site do INA e não deixe de se inscrever. O Programa de Formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa seguindo a ligação que iremos colocar no chat. Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde. Obrigado.